Olá pessoal, boa tarde. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Espero que todos tenham passado um excelente dia. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da curiosidade de um certo homem chamado Zaqueu. Mas desde já peço a vocês se inscrevam no canal, deixe o seu like e compartilhe para que essa mensagem venha chegar ao máximo de pessoas possíveis, tá bom? Porque o meu intuito aqui no YouTube não é ganhar dinheiro. Se vier, tudo bem, será bem-vindo. Mas o meu intuito é que a mensagem do Senhor venha chegar ao máximo de pessoas possíveis, tá bom? Para que essas palavras possam chegar onde eu não posso ir, através desse aplicativo, tá bom? Vamos falar aqui um pouco de Zaqueu, um publicano, que era um homem muito rico, cobrador de impostos. Vamos ler um pouquinho aqui no livro de Lucas 19, que diz assim: E tendo Jesus entrando em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um homem, um dos príncipes dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira, uma árvore, na verdade, uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Amém? Hoje nós vamos falarmos um pouco a respeito de Zaqueu, um publicano, um cobrador de impostos, um homem muito rico, um homem que cobrava o imposto. Ele era publicano, ele era príncipe, mas ele tinha a curiosidade de conhecer Jesus, saber quem ele era. Jesus, como ele era uma pessoa muito querida, uma pessoa famosa, que todo mundo andava sempre em redor de Jesus. Aí ele não poderia chegar até a ele, porque Jesus, ele era rodeado de pessoas. Zaqueu, ele era pequeno de estatura, como nós acabamos de ler. Mas Zaqueu correu depressa, subiu em cima de uma árvore, e ali ele estava esperando a Jesus passar por aquele caminho, que só tinha aquele caminho para poder passar. Veja só o tamanho da curiosidade daquele homem para com Jesus, para conhecer a Jesus, ao qual muitos têm essa oportunidade, muitos têm essa facilidade de conhecer a Jesus, mas aqui foi totalmente diferente. Ele encontrou uma grande dificuldade, uma barreira muito grande, uma multidão que cercava Jesus. Mas ele não viu aquilo ali. Ele viu aquilo ali como um obstáculo, mas ele não desistiu da sua jornada, seu objetivo, que era conhecer a Jesus. Foi lá simplesmente, correu, foi à frente, subiu em cima daquele pé de árvore frutíferas, e ali ele esperou o momento que Jesus fosse passar. Mas Jesus, que de tudo vê, tudo sabe, como ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele está em todos os lugares, ele tudo vê. Ninguém se esconde dos olhos de Jesus. E ali Jesus, já vendo aquele homem, Zaqueu, em cima da árvore, disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar na tua casa. Palavras bonitas, né? Creio eu, pelos olhos da fé, que Zaqueu desceu ligeiro nas pressas para poder dar aquele abraço gostoso em Jesus, se chegar a Ele, se entregar a Jesus de todo o teu coração. Mas a multidão que ali estava, muitos fariseus, ali de Jericó, eles murmuravam, porque Zaqueu, ele era um publicano, irmãos. Ele era um homem que tirava das pessoas aquilo que as pessoas não tinham, e ele vivia de impostos das pessoas. Mas Jesus, quando ele se chegou até Jesus, quando Zaqueu se chegou até Jesus, tudo mudou.
tudo se transformou. Jesus, ele transforma a vida do homem, a vida da mulher. E ele imediatamente transformou a sua vida. Ele se entregou para Jesus. E ali Jesus fez dele uma nova criatura. Ele já não era mais aquele homem que lutava para querer tirar os impostos. Ele disse: eu restituireis 4 vezes mais a quem eu defraudei. A quem ele tirou, ele ia devolver a todos eles. Veja como Jesus, ele transforma a vida do homem, a vida da mulher. Assim, quando o homem e a mulher dão espaço para Jesus trabalhar na sua vida. E não foi diferente. Aquele povo murmuravam de Zaqueu, murmuravam de Jesus, porque Jesus iria repousar na casa de Zaqueu. E Jesus simplesmente viu essas palavras e falou para aquele povo, aquela multidão, que o Filho do Homem, ele não veio para aqueles que estão salvos, que estão sãos, não, foi para os doentes, para aqueles necessitados, para aqueles que precisam de Jesus. Assim como Zaqueu, ele tinha necessidade, ele tinha tudo, mas ele não tinha felicidade. A felicidade dele era Jesus, era a sua salvação, era se encontrar com Jesus. Quando Jesus chegou e habitou na vida dele, tudo mudou, tudo transformou. E a vida de Zaqueu foi uma nova vida. Zaqueu se transformou e se entregou de corpo e alma para a Cristo Jesus. E você, meu irmão, que está aí do outro lado da tela, ouvindo essa mensagem, você que ainda não fez uma aliança com Jesus, busca Ele, procure conhecer a Jesus. Ele é o único que pode te ajudar. O irmão Edmilson, que aqui está, ele não vai poder fazer isso por vocês. A única coisa que eu posso fazer é orar por vocês. Mas Jesus, ele pode tudo na minha e na sua vida. Ele pode transformar as nossas vidas. Ele transformou a minha, transformou a vida de Zaqueu e transformou a vida de muitas pessoas no passado. E quer transformar a sua hoje. Dê um passo para Jesus, aceitando a Ele como seu único e suficiente Salvador da sua alma. E você vai encontrar descanso para a sua alma. Você vai ser uma pessoa feliz. Muitas das vezes você é uma pessoa que não tem felicidade espiritual. Às vezes você é oprimido de espírito e não percebe. Jesus é a sua solução, é a sua salvação. Ele é a solução dos seus problemas. Busque a Ele, se entregue a Ele. E você, meu irmão, que já fez essa aliança com Jesus, mas que ainda não viu Jesus trabalhar na sua vida, o problema não está em Jesus, está em você. Está em mim, está em nós. Nós precisamos dar mais lugar para Deus. Precisamos entrar no prumo de Jesus. Precisamos buscar mais esse Deus e nos doar mais para Ele e para a sua obra. Muitas das vezes nós chegamos na casa do Senhor, pedimos e não recebemos. Por quê? Não sabemos como pedir, como nós chegarmos até a Ele. Nós precisamos fazermos um conserto imediatamente, fazer uma autoanálise da nossa vida espiritual, ver como é que ela está. Precisamos nos chegarmos mais a Jesus. Precisamos de todo o nosso coração nos entregar para Ele, buscar a Ele de corpo e alma. E prestar a Ele cultos racionais, não olhar para erro nem defeito de ninguém, porque os erros e defeitos estão em nós. Precisamos nós nos qualificarmos mais na presença desse Deus, nos alinharmos mais na sua presença. É muito bom quando o homem e a mulher têm uma intimidade tão grande, tão linda com Jesus. Quando Jesus ele começa a trabalhar e operar na vida do homem e na vida da mulher, quando Deus começa a abrir as portas e dar a prosperidade, tanto material quanto espiritual, entregando os dons espirituais, Deus usando poderosamente na mensagem, no louvor, Deus usando poderosamente para entregar aquilo que não é seu, que não é meu, que não é nosso. Mas para isso nós temos que estar na posição, estar na posição que Ele nos quer. Precisamos descer mais na presença desse Deus. Precisamos orar mais, jejuar mais, vigiar mais, louvar mais a Ele. Adorar mais esse Deus Todo-Poderoso. Na luta, na tribulação, na felicidade, a todo momento temos que estar ligados em Cristo Jesus. Portanto, vamos fazer como Zaqueu.
ter mais curiosidade, é conhecer mais a Jesus. Por isso que eu digo para cada um de vocês, busque mais esse Deus. Se você que já fez uma aliança com Jesus, as bênçãos ainda não chegou na sua vida, procure ver onde é que está o erro, faça uma autoanálise da sua vida espiritual, procure a Jesus com sinceridade, converse com Ele, bata um papo reto com Jesus, diga assim: Senhor, o que está acontecendo com a minha vida? Onde é que está o meu erro? Onde é que eu posso melhorar mais a minha vida espiritual, a minha comunhão contigo? Ele vai lhe responder. Ele responde a todos nós. Por isso que eu digo para cada um de vocês, faça como Zaqueu. Tenha prestígio e a curiosidade de querer conhecer a Jesus, porque Ele é o único que pode nos dar a vida eterna, que pode nos dar felicidade, paz e tranquilidade. Amém? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale mais forte em cada coração, aquilo que eu não pude falar. Amém? Vamos fazer um instante de oração. Maravilhoso Deus e eterno Pai que estás nos céus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, muito obrigado. Por tudo te agradeço, pela grande bênção e a grande vitória que o Senhor tem nos dado, Senhor, por esse momento maravilhoso, ao qual nós estamos passando junto aqui na Tua presença. Que o Senhor abençoe grandemente o meu lar, a minha esposa, os meus filhos, netos, irmãos, sobrinhos, sobrinhas, primos, parentes de perto e de longe. Toma todos nas Tuas mãos e toma também a família desse ouvinte que está ouvindo esse vídeo, Senhor. Toma nas Tuas mãos, dá a grande bênção e a vitória e repreenda todo mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale mais forte em cada coração aquilo que eu não pude falar. Nos vemos no próximo vídeo e a paz do Senhor Jesus.